Agora sim, meus irmãos, é com muita alegria que passaremos à explanação de nosso ilustre assessor, Dom Orlando Brandes. Dom Orlando Brandes é de Santa Catarina, estudou filosofia em Curitiba, fez estudos teológicos na Universidade Gregoriana e na Academia Alfonsiana em Roma, onde especializou-se em teologia moral. Ordenou-se sacerdote em 1974. Foi bispo em Joinville, arcebispo em Londrina e desde 2016 é arcebispo da Arquidiocese de Aparecida. Este grande homem de Deus e grande comunicador do povo é muito conhecido por seus dizeres: Bíblia na mão, no coração e pé na missão, sendo um exímio comunicador missionário. Lembrando aos irmãos que durante a explanação vocês podem nos enviar as suas perguntas, as suas indagações pelo chat das mídias sociais da Diocese, que ao final serão repassadas para Dom Orlando. Sem mais delongas, Dom Orlando Brandes. Muito boa tarde a todos vocês. Meus parabéns pela iniciativa deste congresso, celebrando a vida dessa querida diocese. Minha saudação especial a Dom Beto Breis, já o conheci desde sacerdote lá na terra dele, São Francisco do Sul. Eu era bispo de Joinville. E agora, então, a alegria de, nesse dia de todos os santos, da comunhão dos santos, nós, queridos irmãos e irmãs de Juazeiro, celebrarmos a comunhão entre nós, a Igreja Comunhão, que são os grupos bíblicos de reflexão. Eu agradeço esse convite que me foi dado, esta oportunidade, e também quero dizer que não vou falar teorias, eu vou falar de experiências que eu tive na Diocese de Joinville, na Arquidiocese de Londrina, e agora que já estamos iniciando também os grupos bíblicos de reflexão aqui em Aparecida. Pois bem, um dia eu estava na primeira conferência na Assembleia dos Bispos do Brasil. Eu ainda nem era bispo, só era nomeado. Estava pedindo a Nossa Senhora uma iluminação, que tipo de pastoral a gente poderia assumir que fosse assim contínua, que não passasse por altos e baixos, e às vezes até nascem e desaparecem. E a iluminação veio, os grupos bíblicos de reflexão. E então, lá em Joinville, em Londrina, aqui, nós usamos essa nomenclatura, grupos bíblicos de reflexão, mas cada diocese escolhe o nome que quer. Por exemplo, lá na Espanha se chamam grupos de Jesus, e é a mesma coisa. Em outros lugares se chamam grupos da palavra. Eu gosto de dizer grupos bíblicos de reflexão, porque essas três palavras são muito importantes para a dinâmica, então, dos grupos bíblicos de reflexão. Muito bem. Vamos começar assim, então, queridos irmãos e irmãs, falando do primeiro grupo, que é o fundamento de todos os grupos, a Santíssima Trindade. Eu não sei falar em grupos de reflexão, a não ser a partir do grupo eterno, a Santíssima Trindade, que é um ótimo grupo bíblico de reflexão, porque a Santíssima Trindade, esse grupo eterno, refletiu todo o plano da salvação eternamente e nos mandou a palavra que é Jesus e que se fez carne. E exatamente também é na palavra que nós vamos fundamentar, então, a teologia, a espiritualidade dos grupos bíblicos de reflexão. É muito importante a gente ter esses fundamentos
teológicos, bíblicos, espirituais, para que, ao iniciarmos em nossas dioceses essa pastoral, vamos dizer assim, ou esse jeito de ser igreja, nós possamos, então, termos um fundamento muito sério, um fundamento profundo, para não ser uma moda, algo que passa, mas algo que possa permanecer. Então, lembrem sempre da Santíssima Trindade, o grupo eterno. Deus é um grupo, Deus é uma comunidade, Deus é uma família. Nós, os seus filhos e filhas, vamos viver também em família. Vamos ser igreja grupo, igreja família, igreja comunidade de comunidades. Veja, então, antes de tudo, a Santíssima Trindade. E lá nas dioceses onde trabalhei, eu sempre dizia assim, olha, quando a gente fizer o sinal da cruz, lembre-se dos grupos bíblicos de reflexão. É como que um sinal de um compromisso de que nós não queremos viver sozinhos, isolados, mas queremos trazer a Trindade do céu para a nossa diocese. Trazer a Santíssima Trindade para a sua paróquia. E Deus, Trindade, esse grupo eterno, já começou criando um grupo. Adão, Eva e seus filhos, família. E disse para esse grupo original, que é a família, que é um grupo bíblico de reflexão, a família, crescei, multiplicai-vos, e aí está a beleza, então, da família, como espelho do grupo eterno da Trindade. E quando nós formamos grupos bíblicos de reflexão em nossas paróquias, nós estamos sendo exatamente este reflexo trinitário e o reflexo de uma igreja em família. Está vendo como a Trindade vai criando a família como um grupo, como uma comunidade de pessoas, e vai nos livrando da solidão, do individualismo, de fazermos as coisas por nós mesmos. E isso vamos nós caminhando então. Mas chegou Moisés. E Moisés estava sozinho, guiando o povo, e não deu certo. Ia fracassar. Então, nós temos nas Sagradas Escrituras, no livro do Êxodo, capítulo 18, vocês lerão em casa, só digo de novo o texto, né? Livro do Êxodo, capítulo 18. Vocês vão encontrar lá que o sogro de Moisés, chamado Jetro, chamou Moisés e disse, você vai se esgotar. É muito povo, é muita gente. E você está trabalhando sozinho. E o que disse Jetro para Moisés? Vá criando grupos de 500, de 100, de 50, de 10 pessoas. E Moisés teve a felicidade de acatar estes grupos. Então, queridos irmãos e irmãs, olhe que beleza! Desde o Antigo Testamento, nós temos na família, livro do Gênesis, e temos no livro do Êxodo, capítulo 18, a iluminação de Deus para criarmos grupos bíblicos de reflexão. Moisés é um dos padroeiros dos grupos bíblicos de reflexão. Ele seguiu esse caminho e deu certo. Também nesse capítulo 18, vocês irão encontrar que Moisés foi muito iluminado. Ele não só fez grupos e abandonou, não. Ele conscientizou o povo sobre a importância dos grupos, por que esses grupos, e criou lideranças para esses grupos. Formou lideranças para os grupos. Isso é fundamental.
um grupo bíblico de reflexão só vai subsistir, só vai para frente, se a diocese investir nos grupos bíblicos de reflexão através da formação das lideranças, que nós chamamos de os animadores, as animadoras dos grupos bíblicos de reflexão. E olha a escolha que Moisés fez. Ele, então, escolheu pessoas muito gabaritadas, com certas virtudes. Por exemplo, está dito lá, homens prudentes, tementes a Deus, pessoas de Deus, íntegros, desinteressados, quer dizer, sempre abertos, então, para não dominar o grupo, mas para fazer o grupo falar, é o animador do grupo. E Moisés já nos dá esse caminho. Portanto, viu, Dom Beto e queridas lideranças, meus sacerdotes, todos vocês da Diocese de Juazeiro, é bom, e parabéns, como eu já disse, a gente iniciar os grupos. Mas vamos depois sustentá-los. E a gente sustenta os grupos sustentando os animadores, sempre dando formação, sempre tirando dúvidas, sempre conduzindo e sempre fazendo reuniões e congressos e o dia dos animadores e não sei o que dos animadores. Temos que investir muito, muito, muito sobre os animadores dos grupos. Se um animador é bom, pode sentar-se na cadeira e ficar tranquilo. Por quê? Porque o grupo vai bem. Se um animador é autoritário, se o animador fala sozinho, se o animador não faz o outro falar, e o grupo é para falar, grupo de reflexão. A gente reflete e fala. Nós tiramos a palavra do povo. A gente vai à missa, senta, levanta, olha, senta e levanta, ainda tem que ver o vizinho na hora que ele senta ou levanta, não é? E não temos mais a palavra. Temos que devolver a palavra ao nosso povo. E no grupo de reflexão, o povo está lá, as pessoas estão no grupo para falar, para partilhar. E se o animador do grupo fala sozinho, não dá oportunidade, está levando para o grupo o mesmo defeito de toda a nossa igreja. O povo sempre calado. Não, é um congresso diocesano da palavra. Vamos devolver a palavra ao povo. E um grupo bíblico de reflexão, ele vai para frente na medida em que o animador, a animadora, eles conseguem, então, fazer as pessoas falarem. Então, isso nós aprendemos aqui, né, queridos irmãos e irmãs, dos grupos de Moisés. Livro do Êxodo. Está vendo como as coisas são bonitas? Mas sabe o que vai acontecer agora? Chega um novo Moisés. Nosso Senhor Jesus Cristo, novo Moisés, vai viver 30 anos no grupo da família de Nazaré. Na sexta-feira, nós lemos nas missas aquele evangelho, onde Jesus falou que ele quis reunir o povo como a galinha reúne os pintainhos. Isso ele aprendeu no grupo bíblico de Nazaré. Fala do fermento, fala do cominho, da hortelã e tantas outras coisas, tudo na escola do grupo bíblico de Nazaré, a família de Nazaré, 30 anos. Então, Jesus é doutorado em grupos, viveu eternamente no grupo da Trindade, chega neste mundo pela via da família e vive 30 anos no grupo humano, aprendendo a humanizar-se. Divino ele já era. Que maravilha! É isso mesmo.
Nos grupos bíblicos de reflexão, a Trindade desce e nós começamos no grupo a aprender muitas coisas da nossa Bíblia, da nossa religião, da história de cada um de nós. E o grupo bíblico de reflexão, irmãozinhos e irmãzinhas queridas, vai se tornando a nossa nova família. Vai se tornando a nossa maior amizade. E vai se tornando até um grupo, a gente pode dizer assim, de vida. Na realidade, um grupo bíblico de reflexão, quando ele funciona, ele até é um grupo terapêutico também. Porque a gente chega lá, partilha a vida, partilha as alegrias, partilha as lágrimas, somos ouvidos, somos ajudados. E assim nós vamos, então, fazendo até uma terapia de grupo, no sentido de podermos falar os nossos sentimentos. Vamos crescendo. Por quê? Porque o grupo é de reflexão. Tudo isso tiramos desse texto. Mas Jesus, depois do grupo bíblico de Nazaré, 30 anos, primeira coisa que ele fez, depois do batismo, foi formar o grupo dos 12. Gente, que coisa espetacular. E lendo por aí os biblistas, eu não sou biblista, eu amo a Bíblia, né, a palavra, mas os biblistas dizem assim, Jesus gastou mais tempo organizando o grupo dos 12 apóstolos do que com outras pastorais, com outras missões, com outros trabalhos. Isso eu ouvi dos biblistas, e eu acredito. Porque Jesus não escreveu nada, não deixou nenhuma carta, mas deixou o grupo bíblico de reflexão, os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos levaram a mensagem de Jesus até os confins da terra. Ele acreditou nos grupos, que já é o terceiro, não é? Primeiro ele viveu na Trindade, depois viveu na família 30 anos, e agora os seus 3 anos de ministério, sempre no grupo dos 12 apóstolos, e nós somos a igreja apostólica. E tão sábio foi Jesus, que do grupo dos 12, ele pegou 3 e levava sempre consigo para eles se aprofundarem ainda mais nas questões da vida em grupo. Eram como que lideranças tiradas do meio dos 12, Pedro, Tiago e João, para que eles aprofundassem ainda mais a beleza e ajudasse a conduzir, então, o grupo dos 12 apóstolos. Quanta sabedoria, não? Como Jesus acredita nos grupos, é assim, então, que nós vamos chegando no texto bíblico do Evangelho. Mateus 18, 20. Vou repetir. O texto bíblico próprio dos grupos bíblicos de reflexão é Mateus 18, 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A Bíblia falando do grupo bíblico centrado em Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Este é o texto fundamental, bíblico, teológico, espiritual dos grupos bíblicos de reflexão, onde 2 ou 3 estão reunidos. Então, irmãos e irmãs, grupo bíblico de reflexão tem fundamento, tem luz, tem o que nos dizer, não é uma pastoral que passa, é um jeito de ser igreja. E de ser igreja, como está pedindo a CNBB, e sempre pediu, mas agora os documentos da CNBB, não é, estão dizendo assim,
vamos formar grupos que chama de comunidades. Lembra que eu disse que o nome diferencia? Então a CNBB diz, vamos criar comunidades missionárias. É a mesma coisa. Por quê? Veja lá, grupo bíblico de reflexão e ação. A missão. Então as palavras são diferentes, grupos missionários, mas no fundo é um grupo que vai ser missionário, um grupo de oração, reflexão e ação. E aqui eu quero acentuar bem esse tripé dos grupos bíblicos de reflexão. Então, reflexão tem que falar, tem que ter um texto bíblico, tem que raciocinar, tem que aprender. O grupo é uma escola, grupo bíblico de reflexão. Pensar, aprender e falar. E falar e se comunicar. É uma beleza. Grupo bíblico de reflexão e oração. Aqui não vamos confundir grupo bíblico de reflexão com os grupos de oração carismáticos ou grupos de oração de uma congregação religiosa, que tem o seu imenso valor, é claro, mas uma coisa não é a outra. Às vezes acontece, né? Temos pessoas que pertencem a movimentos e são generosas, querem viver os grupos de reflexão, mas transformam os grupos bíblicos de reflexão em grupos só de oração. Não, são duas coisas distintas. Grupo de oração da Renovação Carismática, muito bom, tem ajudado muitas pessoas. Eu mesmo conheço bem esses grupos, mas grupo bíblico de reflexão é diferente. No grupo bíblico de reflexão não é só para rezar, é para refletir, e quem reflete fala. É para rezar e tem oração, sim, nos grupos bíblicos de reflexão, e depois vem a parte da ação, a parte missionária, a parte apostólica, a parte pastoral destes grupos bíblicos de reflexão. E então, vejam, irmãos e irmãs queridos, tem fundamento bíblico, é a Trindade, e agora vamos dar um passozinho para a igreja. Como começou a Igreja Católica? O cristianismo, como começou? Depois que o imperador romano caiu, o último, e o Império Romano acabou também, e houve uma confusão entre pagãos e cristãos. Sabe o que aconteceu? Um grupo consciente de cristãos saiu de Roma, daquela confusão, daquela massificação, daquele individualismo, e foram para o deserto, leigos. E lá no deserto, não é que formaram grupos bíblicos de reflexão, que nós chamamos os cenóbios, os mosteiros, as pequenas comunidades. Olha que coisa impressionante. Saem da cidade para salvar o cristianismo, e salvam o cristianismo reunindo-se em pequenas comunidades, comunidades de leigos e leigas, que depois se transformam, então, como já disse, nos mosteiros. E aí é que está a origem da vida consagrada. O nosso irmãozinho Dom Beto Braz é franciscano. Primeira coisa que São Francisco de Assis fez depois da conversão, não ficou sozinho, não. Começou a formar o grupo dos primeiros franciscanos. Olha, isso vem lá do deserto. E as congregações, então, todas elas nascem de um pequeno grupo. E eu falei, Beto, São Francisco começou um pequeno grupo de pessoas. As congregações sempre começam com um pequeno grupo de pessoas. Veja que maravilha. Então, a igreja também, nos seus inícios, o cristianismo, ela também começa se formando no deserto com os leigos, os grupos bíblicos de reflexão.
E aí a coisa vai adiante. Mas isso é muito bonito, é muito saudável que os grupos bíblicos de reflexão tenham dado também início à igreja. E aí nós vamos, não vou ler, né, irmãos e irmãs, porque é uma síntese que estou fazendo, mas depois vocês lerão em casa e nos cursos que vocês tiverem, vocês vão aprofundar. Chegamos na igreja primitiva, quando ela já foi crescendo mais, nos Atos dos Apóstolos. Pequenos grupos reuniam-se em comunidades, eram assíduos na oração, na fração do pão, na comunhão, se davam bem, se queriam bem. Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47. Início da Igreja Católica. Os grupos de reflexão no início da Igreja, agora já na Europa, na Turquia, na Grécia, e aqui nós temos outro copadroeiro dos grupos bíblicos de reflexão, São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo sempre começou a sua evangelização com grupos nas cidades. Isso é importante. Grupos nas cidades. Eu vou lembrar quando ele chegou lá em Corinto. Não tinha nenhum cristão. Era tudo pagão. Paulo Apóstolo, com mais 3, 4 colaboradores seus. Paulo Apóstolo tinha muitos colaboradores, portanto, Paulo Apóstolo não vivia sozinho, ele vivia com o grupo desses colaboradores, levava junto esses colaboradores. Olha que coisa! Moisés assim, Jesus assim, Paulo Apóstolo assim, com grupos. Chegou lá em Corinto, viu um grupo de senhoras lavando roupa à beira do rio. O que eles disseram? Paulo Apóstolo disse, vamos lá rezar com aquelas pessoas. Ele adivinhou que eram pessoas que estavam lá por motivos de outra religião, que tinham esse hábito de rezar à margem do rio, foram lá. Sabe o que aconteceu? Rezaram juntos. E tinha lá naquele grupo, eram realmente pessoas que estavam rezando, trabalhando. Teve uma senhora rica que disse assim, olha, apóstolos, se vocês não têm onde ficar, podem ir para a minha casa. Atenção para esta palavra. Podem ir para a minha casa, hospedarem-se na minha casa. Era Lídia, comerciante de púrpura, uma mulher rica, mas que abriu as portas da sua casa para os grupos. Por que eu pedi atenção à palavra casa? Porque é a igreja nas casas. Não é isso que agora a gente só ouve a CNBB falar? Então, lá em Corinto foram para aquela casa e lá iniciaram, é claro, a igreja de Corinto. Nas casas. Olhe, só no Novo Testamento se fala 120 vezes da palavra casa. 120 vezes da palavra casa. Porque os grupos, então, vão se reunir nas casas. E foi assim em todas as cidades onde andou Paulo. Reunia as pessoas nas casas. E quando chega, então, queridos irmãos, lá na carta aos Romanos, no final, ou em outras cartas que Paulo escreve, ele diz assim, saúdo as pessoas que se reúnem na casa de fulano de tal. Saúdo as pessoas das casas de esse e daquele. É muito frequente esta saudação de Paulo a quem se reúne nas casas, a igreja nas casas. Esse foi o início da Igreja Católica. E então, depois
nós fomos nos transformando em grandes paróquias, em grandes igrejas, em grandes catedrais, é a história do cristianismo. Mas agora nós queremos voltar às nossas fontes e voltar para a igreja doméstica, para a igreja nas casas. Não para diminuir a paróquia, pelo contrário. Quanto mais uma paróquia tem pequenos grupos, sabe o que acontece? A paróquia incha de gente. O povo se anima e crescem novas lideranças e há um entusiasmo muito grande. E aí a gente vai dividindo os pequenos grupos em setores e a gente forma um setor dentro da paróquia. Isso aí leva a igreja muito longe, não diminui a paróquia de jeito nenhum. É um sangue novo na pastoral e a gente vai ocupando espaços que estão vazios. E quando a gente cria esses grupos de reflexão nos centros, nos edifícios, sabe que lá em Londrina tinha 22 edifícios no centro da cidade com grupo bíblico de reflexão? Em Joinville não conseguimos, é engraçado, né? Mas em Londrina conseguimos. E nesses condomínios de ricos, a mesma coisa. É só a gente encontrar um casal firme, católico, dinâmico, e dizer, vamos criar um grupo de reflexão lá no seu condomínio? Acontece. Tinha uma paróquia em Londrina, dentro de um condomínio, tinha 35 grupos de reflexão. Era tão bonito. Pessoas ricas. E a gente ia lá nas reuniões e eles falando de ajudar os pobres e agradecendo assim, olha, aqui nesse nosso condomínio, a gente tinha medo um do outro, a gente nem se olhava. E agora, bispo, a gente se reúne, nos tornamos amigos, somos solidários, estamos construindo uma casinha para uma pessoa pobre que conhecemos, que trabalhava aqui na casa de fulano de tal, era doméstica. Eis os grupos bíblicos de oração, reflexão, e eu estou falando aqui da ação, desse testemunho dessas pessoas, então, tanto ricas como pobres, que fazem os seus grupos, as reuniões dos grupos de reflexão nas suas casas. É assim. Muda tudo. Mas nos ambientes mais ricos, vamos dizer assim, da cidade, a primeira gratidão é a amizade. Começamos a nos conhecer, isso é tudo. Agora a gente aqui não é ameaçado pelo olhar das pessoas, ou como quando era num edifício, a ordem para o recepcionista era essa: se vier alguém perguntando por mim, diga que eu não estou. Agora é diferente, não é? Com o grupo bíblico de reflexão, adeus isolamento, adeus medo, adeus cara feia, adeus ameaça, o outro sempre seria uma ameaça. Muda um edifício, muda um bairro pobre. É tão bonito nos centros urbanos e nas periferias das cidades, os grupos bíblicos de reflexão, por esse lado de unir, de reunir. E como é grupo de reflexão, o pessoal vai conhecendo melhor a liturgia, a teologia, o funcionamento da igreja, se trocam bastante, então, de as perguntas e respostas, e quando não se sabe responder, semana que vem vamos trazer a resposta, porque eu vou perguntar para o padre, eu vou perguntar para outra pessoa,
ninguém está obrigado a saber responder tudo nos grupos, e são muitas perguntas, não é? Gente, que coisa extraordinária! Nosso povo se reúne e cresce espiritualmente, eclesialmente e missionariamente. Sabe um dos frutos dos grupos de reflexão em Joinville? Vou contar alguns. Um casal ficou canceroso, canceroso. Filhos pequenos. Tiveram que sair do interior e ir para a cidade de Joinville. Claro que a esposa acompanhou. Sabe o que fez o grupo de reflexão? Assumiu a casa, assumiu as crianças e assumiu as roças daquela família que não podia mais trabalhar. O grupo de reflexão. E deu tudo certo, o homem melhorou, a roça foi boa, as crianças não ficaram abandonadas, mas não é um caso que eu estou contando só. É grupo, então, de ação. Outro, lá em Jaraguá morria muita gente num determinado local do trânsito. Falaram, pediram, nunca arrumavam nada. Um grupo de reflexão, que é missionário, que é profético, fez uma reunião lá em cima daquele local. Foi uma confusão no trânsito que só vendo. Mas hoje, vamos lá, em Jaraguá, e lá está um túnel deste grupo de reflexão que salvou vidas. Olha aí que beleza! Quando um grupo de reflexão, ele é verdadeiro, ele se torna assim missionário, tão missionário que lá em Itapoá, que é um lugar, o Frei Beto conhece muito bem, Dom Beto, não é? Lá em Itapoá, havia uma senhora velhinha abandonada e um grupo de reflexão a adotou. E ela era crente e resistia quando via Nossa Senhora, queria quebrar as imagens lá na casa onde ela foi adotada. E depois, claro, tão amada assim por um grupo, foi adotada, ela vivia um mês nesse grupo, outro mês naquele, e tal e tal. É assim. O grupo bíblico de reflexão é grupo bíblico de ação, portanto, missionário. E eu teria tantos casos para contar para vocês desses frutos bíblicos de reflexão. Até os crentes gostam de vir participar e a gente não fecha a porta, só não deixa eles tomarem a palavra, porque daí eles nos enrolam, né? Mas deixá-los participar, eles gostam tanto, que bom que a Igreja Católica se reúne em torno da palavra para ser igreja. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos e participar. É assim. E nessa história, então, irmãos e irmãs, da beleza dos grupos bíblicos de reflexão, eu até agora falei um pouco do fundamento, falei de como foi na história. Depois, claro, desapareceram, mas precisamos voltar à origem da nossa igreja, porque nos tornamos católicos muito individualistas e também não temos mais aquela visão comunitária. E os crentes fizeram um plano, também eles, de, para uma paróquia católica, colocar ao lado umas 30 comunidades deles. Tudo bem, deixa eles fazerem como pensam. Mas nós percebemos que onde nós colocamos grupos bíblicos de reflexão, nesses espaços vazios, os crentes não têm mais espaço para criar comunidades. E até mais, eles acabam fechando igrejas. Por quê? Porque a Igreja Católica tem ali naquele bairro tão grande, 1, 2, 3 grupos na mesma rua, 4, 5 grupos lá, se tornou um setor, se tornou uma comunidade,
e não há mais tanto espaço para outras religiões. Isso também é real. Eu disse para vocês que eu ia falar só de experiências e não de teorias. E essa é uma grande verdade. Ocupemos os espaços que nós temos e assim também nós vamos sendo missionários através dos grupos bíblicos de reflexão. Mas quando, irmãos e irmãs, a gente participa dos grupos bíblicos de reflexão, sabe o que acontece? Vão nascendo mais catequistas, homens catequistas, gente mais disponível para trabalhar nas pastorais. Portanto, o grupo de reflexão ele colabora para que as pastorais tenham mais pessoas disponíveis para participar nessas pastorais. Vou dar um exemplo de Joinville. Os grupos bíblicos de reflexão, junto com os carismáticos, porque aqui é importante a unidade dos movimentos com os grupos bíblicos, senão a gente vai brigar, não é? Sabe o que fizeram? Assumiram a pastoral carcerária de Joinville. Hoje é uma das melhores pastorais carcerárias do Brasil, porque os grupos e também os grupos de oração carismáticos, mais de 60 pessoas no meu tempo, assumindo, então, essa pastoral dentro das cadeias. Havia lá em pastoral uma irmãzinha, 79 anos. Não é que criou numa paróquia, na paróquia São Sebastião, lá no Iririú, para quem conhece, né, Frei Beto? Me criou lá 80 grupos de reflexão e eles funcionaram. Irmãos e irmãs, basta uma pessoa acreditar nos grupos bíblicos de reflexão, ela faz o que fez essa irmã, que o povo gosta. O povo está querendo se reunir. Agora, é claro que tem os probleminhas. Tem casas em que o dono da casa não quer saber. Não condene os homens. Lá acontecia assim, né? Havia o grupo de reflexão na casa, o dono da casa se fechava lá no quarto com a televisão, até que o grupo saísse terminando a reunião. Isso existe. Mas a maioria dos grupos mesmo são das mulheres. E o Papa não falou bem das mulheres lá na Amazônia? E aí, na terra de vocês, porque eu trabalhei aí como missionário, 4 meses no Senhor do Bonfim. Eu fui pároco da Catedral de Bonfim. E se não fossem as mulheres, estaria fechada a catedral. Então, a gente tem paciência com os homens e vamos cativando os homens. E o que aconteceu, tanto em Londrina como em Joinville, às vezes temos mais homens nos grupos do que mulheres, porque depende do jeito que a gente vai formando os grupos, que nós vamos, então, tendo essa graça de atrair jovens. Sabe o que aconteceu também? Não é que criamos grupos bíblicos de crianças. Gente, que maravilha! É um grupo bíblico de criança. Os jovens com mais dificuldades por causa que estudam à noite, isso e aquilo, mas quando os jovens querem, eles vão. Por falar em irmãs, em diáconos que acreditam nos grupos, ou pároco, que é a palavra-chave, meu querido padre, um grupo de reflexão só vai à frente se o senhor apoiar. Senão o bispo fica sozinho. Vamos nos converter, queridos padres, ao grupo de reflexão, porque nós temos um grupo chamado presbitério. O senhor está encardinado num grupo. Sem esse grupo, o senhor não teria identidade. Então, a partir da sua encardinação, o senhor tem um grupo
tem um presbitério, a sua vida está organizada. A partir dessa experiência, vamos também apoiar os nossos fiéis para que eles formem os grupos bíblicos de reflexão que não atrapalham e nem dão muito trabalho para o padre, não. Às vezes basta o padre dizer assim: olha, nossa diocese decidiu, depois de muito diálogo e tal, vamos trabalhar com os grupos bíblicos de reflexão. E coloca leigos aí para iniciar esses grupos. O senhor não precisa ter medo, meu querido padre, de que os grupos de reflexão vão aumentar os seus trabalhos. Pelo contrário, o senhor terá mais lideranças, o senhor terá mais evangelização, aumentará sim as missas nos setores, mas o senhor vai ficar tão feliz de rezar a missa nos setores, porque ali é vivo, ali é uma missa viva, é participativa, e você vai dizer: meu Deus, como aquela missa lá das 7 horas na minha paróquia, tão pouquinha gente e sempre as mesmas, e aqui eu estou com 100, 200 pessoas aqui entusiasmadas, aqui na frente dessa casa, nesse galpão, debaixo de uma árvore. Estou falando isso, querido padre, porque você é a pessoa-chave. A sua palavra de ao menos aceitar que os leigos formem grupos de reflexão em nome da diocese já é uma benção. E se você está mais convertido para os grupos bíblicos de reflexão, então não há ninguém que segure, não. Porque o povo gosta, e aí nessa região eu sei que vai dar muito certo pela comunicação deste povo, pelo entusiasmo, pela religiosidade popular. É uma graça uma igreja ter grupos bíblicos de reflexão. E quando a gente convence também os seminaristas, os diáconos, as religiosas que já falei, tinha uma religiosa, São Bento do Sul, uma cidadezinha, uma cidade bonita, inclusive, lá da diocese de Joinville, que uma irmã, não é, que me criou um grupo de reflexão na lavanderia do hospital. E uma outra, no outro lugar, criou um grupo de reflexão com os médicos e com os enfermeiros. É assim, as coisas vão indo. E, para minha surpresa, um dia, colocaram gasolina num posto, a pessoa me conhecia e disse: nós aqui, aos sábados, às 14h, temos grupo de reflexão no posto de gasolina. Que coisa, o povo se torna assim tão criativo, tão aberto, e comunica essas realidades, porque vão acontecendo verdadeiros milagres nos grupos bíblicos de reflexão. E então, até aqui, um pouco da minha experiência. Não sei se eu poderia parar um pouquinho para vocês aí cantarem alguma coisa e eu retomar. Por favor, alguém se manifeste aí, eu descanse um pouquinho para não cansá-los. Vocês têm um canto, alguém toma a palavra aí, e eu, então, posso depois retomar? Será que pode ser assim? Vamos ver? É possível? Pode sim, Dom Orlando. Vamos lá, ministério. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir.
É missão de todos nós. Deus chama, quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e para servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, quero ouvir a sua voz. Muito bem, muito obrigado. Irmãos e irmãs, continuem enviando as suas perguntas, que Dom Orlando Brandes ainda está conosco. Envie pelo chat da Diocese, pelo chat também do YouTube da Diocese. Continue enviando, filha, uma tá pergunta para você. Até que hora eu posso ainda falar aqui? Agora são 15:45, para eu dar um tempo para as perguntas. Quanto tempo ainda eu teria, por favor? Porque eu vou falar até meia-noite, viu? O senhor, para nós seria uma bênção se o senhor pudesse falar aí por horas e horas. Mas se o senhor quisesse prolongar até as 16 horas, fique à vontade. Obrigado. Para nós então está vou sendo falar uma bênção. até as 16 e depois ouvir algumas perguntas, viu, minha filha? Tá bom, então. Muito obrigado. Gente amada. Isso mesmo. Quando a gente acredita nos grupos bíblicos de reflexão, nós temos que tomar duas atitudes. Primeira, a metodologia dos grupos. E a segunda, como organizar as reuniões. Metodologia. Primeiro, conscientização, 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 conscientização. Propaganda, 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 propaganda. Falar, 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 falar positivamente dos grupos. Criar na diocese uma consciência dos grupos, uma motivação para os grupos, uma conversão aos grupos. E isto é muito necessário. Lá em Joinville, eu levei uns bons 2 anos só nesse trabalho. Mas também era assim. Amanhã é dia de finados, né? Quando eu fazia um enterro, eu falava do grupo de bíblico de reflexão e dizia assim: este irmãozinho, esta irmãzinha que morreu, agora já está no grupo eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu celebrava um casamento, eu dizia: gente, agora vocês vão fazer o grupo familiar. E nós queremos grupos de família na nossa diocese. Em todas as oportunidades, em todas as crismas, sempre tinha um toque, uma fala do bispo, e se os padres logo aderirem, eles também. Então, nós vamos criando a conscientização, que nunca acaba. A Coca-Cola já tem mais de um século. Hoje, quantas vezes a Coca-Cola já fez propaganda de si mesma? Vamos seguir esse caminho. Nunca parar de motivar, de falar, de orientar e de atrair para os grupos bíblicos de reflexão. Era tanto assim que as pessoas me diziam: olha, hoje ele falou pouco do grupo de reflexão. Será que está doente? Ou será que esqueceu? Porque tem que ser assim. Muita motivação em toda a diocese, muita fala, muita reunião, muita assembleia, com esses fundamentos e outros que vocês têm por aí. E eu vejo que o senhor bispo, graças a Deus, está muito motivado. Se ele está motivado, é porque ele encontrou motivação em vocês. Então, isto
é muito necessário criar na diocese a consciência, a convicção, a atração pelos grupos bíblicos de reflexão como um jeito certo de ser igreja. Aí a gente começa a implantação dos grupos, tem bastante conscientização. Então, estou falando da minha experiência, vocês façam como acharem melhor. Eu reuni lideranças e preparamos as lideranças com um livrinho que a diocese colocou nas mãos só sobre a visitação das casas. Atenção! Para começar os grupos, a gente precisa visitar as pessoas. 2 a 2, vamos de 2 a 2 pessoas e levando para as casas essa mensagem da diocese, essa mensagem da paróquia, essa boa nova, para que o pessoal vá, então, decidindo ou não, querer formar um grupo naquela rua. Então, é um livro sobre visitação. Deus não veio nos visitar, Jesus não visitava as casas, e Nossa Senhora visitando sua prima Santa Isabel. Quanto fundamento da visitação! E a gente fala muito pouco da visitação. Não. Os grupos de reflexão vão para frente na medida que a gente sempre continua, o quê? Visitando as casas, para animar as pessoas, para ver as dificuldades. E olha que o pessoal fica tão contente. Aqui, na minha porta, só batia Testemunha de Jeová, e os crentes não sei quem, agora são católicos, que ainda vêm trazer uma mensagem boa para a gente formar um grupo bíblico de reflexão. Então, a gente tem que preparar bem esses visitadores. Isso é uma técnica. O livrinho existe. Lá em Joinville, eles têm um volume com tudo isso. Dom Beto, de repente, já conhece até o livro lá de Joinville, feito por Dom Irineu, mas que é do meu tempo. E então, muita propaganda, muita visitação, e daí, espontaneamente, depois disso, o povo vai começar a iniciar os grupos bíblicos de reflexão. Em tudo isso, nessa preparação da visitação, a diocese, o pároco, a pessoa encarregada dos grupos, vai vendo as pessoas que têm jeito de liderar. E essas pessoas vão ser treinadas, isso não é tão difícil, viu? Também basta um papelzinho, ela já entende. O que é ser um animador? Como é que eu vou ser a alma daquele grupo? Porque o animador ou dá vida para o grupo, ou o animador mata o grupo, viu? Um animador autoritário que não deixa o grupo falar, o grupo vira um grupo de leitura, vira um grupo que você está ouvindo o sermão de um no tempo todo, como na igreja, e as pessoas não vêm mais. Então, muito carinho para as visitas e muito carinho para preparar os animadores dos grupos bíblicos de reflexão. Aqui está a chave, a chave. Um grupo, uma reunião de grupo, ela seria bom, cada diocese decide, semanal. Mas são as pessoas que vão escolher o horário, mas seria bom reunião semanal. Mas não mais de 1 hora de reunião, porque a gente tem o que fazer, tem trabalhos, o mundo é moderno. Então, 1 hora dá muito bem para a gente fazer um bom grupo de reflexão, porque o grupo tem que ser pequeno, atenção. Não façam grupos de 30 pessoas, é errado. Aí já não é mais grupo, aí já é uma capela, já é uma comunidade. Estou falando tudo da minha experiência, vocês têm sua liberdade, hein? Eu não quero colocar dogmas aqui em nada, eu estou falando da minha experiência. E então, 1 hora de reunião está de bom tamanho, nada de fazer cafezinho depois ou comilança depois, porque isso as pessoas vão ficar muito preocupadas,
Não façam isso. Uma aguinha e chega. Se quiserem fazer, liberdade. Mas nunca fez bem essa questão de comida depois da reunião do grupo. Nem um cafezinho, não precisa. Vamos para casa, que está na hora de descansar, e assim vai. Se quer ficar falando um pouquinho, é muito bom. E depois, dentro da reunião do grupo, que é de 1 hora, o animador tem nas suas mãos uma folha feita pela diocese de como vai ser a dinâmica da reunião. Uma pequena oração, e agora vem o principal. Leitura de um pequeno texto bíblico. O melhor seria ler na Bíblia mesmo. Vai demorar um tempinho, que a gente tem que saber abrir, mas isso aqui é uma graça. A grande graça bíblica para mim foi aprender a abrir a Bíblia, e para você também. Então tenha paciência, o tempinho vai demorando um pouquinho, ajude as pessoas a aprender a ler a Bíblia, e aí a gente faz a leitura da Bíblia e uma reflexão partilhada. O que isso aí disse para mim? Como é que eu me senti? Essa é a parte melhor do grupo. Então, tudo tem o seu sentido. O centro do grupo é bíblico. A leitura de um pequeno texto, não pode ser muito longo, para o povo falar. E quando o povo não fala, entra o coordenador, o animador, e diz: mas e a sua opinião? O que acha? Fale, minha filha, o que bate no seu coração? Vai animando as pessoas a falar. Quando fazem uma pergunta que você não sabe, e que eu vou me informar, mas não enrole as pessoas, porque elas vão criar desconfiança. E depois disso, então, se conclui a reunião do grupo e a gente vai crescendo aos poucos até que a reunião ela vai sendo assim tão afetiva, tão forte e tão formativa para nós, que a gente até fica com saudade da reunião dos grupos bíblicos de reflexão. Dom Beto, o senhor já sabe disso, mas o senhor e os seus padres e suas lideranças leigas devem falar com os animadores de pastorais, mas principalmente com os catequistas, e mais principalmente ainda com os ministros extraordinários da comunhão. Se essa gente não se converter para o grupo bíblico de reflexão, eu costumava tirá-los na diocese e colocar outros. Por quê? O grupo de reflexão é uma catequese permanente. Então, os catequistas não vão se interessar pelos grupos bíblicos de reflexão quando um grupo bíblico é um grupo de catequese, de crescimento, de criança, de jovem e de adultos? Não, a catequese deve apoiar, assumir. Não digo que todos os catequistas devam ser animadores, mas o apoio, não falar mal. E os ministros extraordinários da comunhão, não é só distribuir a Santa Comunhão, é criar comunhão, a hóstia viva, que é um grupo bíblico de reflexão, é uma hóstia, onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio deles. E então, essas forças, inclusive, Dom Beto, o Conselho Econômico e principalmente os conselhos de pastoral, não pode dizer assim, não tenho nada a ver com isso aí, porque eu já sou liderança. Isso é péssimo. Todos na diocese, os movimentos também, mesmo que não possam participar, mais ou menos, por favor, falem bem, animem as pessoas que querem participar dos grupos bíblicos de reflexão. E, claro, os queridos diáconos, as queridas religiosas que me ajudaram muito, movimentos me ajudaram muito, outros só causaram problemas, isso é normal. Tem que ter problema, né? Senão
não, perde a graça, não é? E também os nossos queridos padres. Repito, padre, mesmo que você não esteja bem convencido, tenha um pouco de medo, a sua eclesiologia é outra, mas faça esse favor ao seu bispo, à sua diocese e aos seus fiéis que querem grupos, não falem mal. Só um avisozinho seu na paróquia dizendo assim, aqui vai começar a realidade dos grupos bíblicos de reflexão. Pronto. E aí as lideranças vão levar para frente. Agora, se o senhor diz, estou inventando mais uma coisa aqui, nunca fala nada, as pessoas precisam um pouquinho de apoio, não é? Então, essa sua abertura, essa sua palavra vai ajudar muito, muito, muito os animadores e as pessoas a acreditar e a participar. A sua voz, padre, ela é a voz de um pai. A sua palavra é de um mestre. E, portanto, a palavra do pai, ela sempre tem muito poder sobre nós. Então, se você, como pai, fica calado, as pessoas vão dizer, grupo de reflexão aqui está difícil, o padre não fala nada. E se o senhor apenas diz uma palavrinha, tem o meu apoio, vamos trabalhar, chega. Mas se você tem mais uma abertura pela Santíssima Trindade, pelo seu presbitério, que é um grupo que lhe dá identidade de incardinação, e tantos outros motivos, como temos a aprofundar, a sua palavra vai ser fundamental para se criarem os grupos, crescerem os grupos, e vou terminando então, porque já são 4 horas, depois de tudo isto, não se assustem que eu estou falando tudo que levou anos para fazer isso, viu? Mas eu tenho que fazer, não é assim. Eu não pude ir lá por causa da pandemia, mas depois que eu ficar emérito, de repente, não me dei muito trabalho aí, não, mas eu talvez possa chegar aí para uma formação, para os animadores. Vamos ver quando isso a gente vai ver, não é? Mas enquanto estou aqui ainda se torna um pouquinho difícil. Pois bem, e então, feita esta realidade, nós vamos, então, manter os grupos. E eu não vou falar sobre isso, porque seria só uma palestra, viu? Mas a gente cria os grupos e vai manter os grupos como? Fazendo um final de semana, uma tarde de 2 horinhas para reunir as lideranças, ouvir essas pessoas, fazer uma concentração comunitária, no outro ano uma concentração paroquial, no outro ano uma concentração diocesana. Me lembro que lá em Londrina, a primeira concentração diocesana deu mais de 50.000 pessoas participando dos grupos de reflexão. Não era para outras pessoas, só para pessoas dos grupos bíblicos de reflexão. Chegou perto de 60.000 pessoas. Aí a gente vê como o pequeno grupo se tornou uma grande árvore. Muito obrigado, eu vou ficar quieto e agora ouvir as vossas perguntas. Muito obrigado, Deus abençoe, a Trindade abençoe os grupos bíblicos de reflexão da Diocese de Juazeiro. Nós é que agradecemos, Dom Orlando. Que tarde maravilhosa, quanta sabedoria, e num linguajar tão simples, acessível a todos. Deus te abençoe cada vez mais. Antes de enviarmos as perguntas para o Senhor, vamos nos animar com um louvor do Ministério de Música Mãe Imaculada. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e nosso Deus. Ele é meu Pai, nosso Pai. Ele fez o universo. Ele fez o universo. Ele tem o mundo em
em suas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e nosso Deus. Ele é meu Pai e nosso Pai. Ele é quem me deu a vida. Ele é quem me deu a vida. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e nosso Deus. Ele é meu Pai e nosso Pai. E agora sim, vamos passar às perguntas, às indagações das pessoas. A primeira pergunta vem de Totus Tus Vigromari. Dom Orlando, existem materiais disponíveis em PDF do Senhor para podermos usar em nossas comunidades? Eu pediria que vocês se dirigissem à Diocese de Joinville, porque eu lá fazia pequenos livrinhos. Depois está em PDF, lá é com eles lá, porque eu fui me desligando, não é? Mas eu acho que existe. Perguntar lá em Joinville. Mas lá na Diocese de Joinville, eles reuniram todos esses meus livrinhos e outros a mais nesse volume aqui, dá para ler aí, ó. Grupos Bíblicos de Reflexão, aí apóstolo Paulo, né, o grande padroeiro, e que só formou grupos, pequenas comunidades, e acabou derrubando o Império Romano, não é? O cristianismo pegou o lugar do imperador pagão, aí está. Então, este livrinho, Dom Braz, poderá ele mesmo entrar em contato com o pessoal de Joinville e ver se isso já existe em pendrive ou outros meios de comunicação, ou mesmo o livrinho, porque a gente ter o livro, né, tem pessoas que não lidam com estes meios mais modernos, e o livro pode ajudar muito, e não é caro não, viu? Então, a minha resposta seria essa, dirigir-se à Diocese de Joinville. E eu tenho só livrinhos assim, não existe de outra maneira, só livrinhos, mas também não os editei mais, a não ser aqui em Aparecida, esses dois aqui já são de Aparecida, e também nós editamos aqui um folheto intitulado Leitura Orante da Bíblia, porque para a gente, no grupo bíblico de reflexão, a gente poder aprender mais a Bíblia, é bom que a Diocese ensine o exercício da leitura orante. Gente, isso é uma coisa tão bonita. Lá onde trabalhei, né? Vinha 700 pessoas, 800 pessoas no final de semana, só fazer esse exercício de leitura orante da Bíblia para melhorar o grupo bíblico de reflexão. Pergunta de José Carlos do Carmo. Dom Orlando, qual é a nossa responsabilidade como cristãos com essa proliferação das mais variadas denominações religiosas? Primeiro, não vamos criar guerra, viu? Não vamos nos combater. Isso não é cristão, não é verdade? E nós até temos, nós católicos, muita coisa a aprender com essas comunidades. Por exemplo, elas são bastante bíblicas. A gente pode aprender esse entusiasmo bíblico. Mas o mais importante é o que eu dizia antes, sem combater, mas a gente criando vários grupos de reflexão. Esses grupos de reflexão
vão diminuindo ou até fechando essas comunidades. Estou falando da minha prática. Agora, é tão bonito que eles mesmos nos apoiam. Quando a gente faz as visitações às casas para levar a notícia dos grupos de reflexão, motivar as pessoas, sabe que os crentes recebem a gente com mais entusiasmo do que os católicos? Eles vibram. Então, por isso eu digo, não é brigar, é a gente aprender o que eles têm de bom e ocuparmos os espaços livres que a igreja não está, e assim nós vamos ter um ecumenismo, não é, na prática, para que o grupo bíblico de reflexão ele seja uma célula da igreja, porque eles têm esse nome. E eles têm grupos de reflexão, a maioria deles. Só que eles chamam célula do corpo maior que é a igreja. Ora, se nós temos grupos de reflexão e eles células, então nós temos um ponto comum que dá certo. E depois é o senhor bispo aí que vai orientando, e se alguém atrapalha de outra religião, isso não faz mal. Mas eu nunca encontrei, onde trabalhei, alguma inimizade de uma religião, porque a Igreja Católica está fazendo grupos. Eu encontrei, foi aplauso. Agora, fora deste assunto, a pergunta era muito ampla. Por que aumentam os grupos de outras religiões? É porque nós poderíamos ser um pouquinho mais atraentes. Nós poderíamos acolher melhor nossos fiéis. E nós poderíamos dar um pouquinho mais de atenção aos leigos e leigas. Senão, nós vamos ainda perdendo mais fiéis. Por quê? Porque as outras igrejas vão lá pertinho onde eles moram. E nós, com o grupo de reflexão, vamos lá pertinho também das pessoas. E vamos pegar o lado positivo e vai dar certo. Pergunta. Paróquia São Cosme e São Damião. Belíssima apresentação. As causas. Católico abandonou o estudo bíblico? Na verdade, nós tivemos muito pouco estudo bíblico. Quando foi descoberto o Brasil, nós aqui, católicos, aprendemos a missa, e não está errado. E deixamos a Bíblia para os protestantes. Isso foi uma grande briga. Tanto que acontecia isso aqui no sul do Brasil, ao menos, não é? Ah, você é da Bíblia? Você é protestante. Eu sou católico, eu sou da missa. E o nosso povo não foi tendo contato bíblico, nem formação bíblica, e ainda hoje eu não conheço a realidade aí, mas posso imaginar que há muita pouca interesse, organização e a Bíblia na mão do povo. Porque, claro, aí alguns padres, bispos, etc., são biblistas, são bons, mas não basta. O povo tem que ter mais acesso à palavra de Deus. E, para isso, os grupos bíblicos de reflexão, e aí o curso de leitura orante, e nós vamos ter um catolicismo bíblico, porque, por enquanto, o nosso catecismo ele é muito sacramentalizador, batiza, 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 e nessa região é assim, batiza, 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 e depois adeus. E onde ficou aquela palavra bíblica? Éfeta, abre-te, vai conhecer a tua palavra. Então, nós somos batizados, não evangelizados, não bíblicos. Então, essa pergunta é muito interessante nesse sentido, de a formação bíblica chegar ao povo. Isso é que querem os grupos bíblicos de reflexão. Bíblia na mão, aprender.
no coração e pé na missão, mas a nível do povo. Agora, eu conheço bispos e padres que dizem assim, é perigoso colocar a Bíblia na mão do povo. Se não dá formação, é claro que é. Mas para isso nós estamos dando formação. Para isso nós estamos dando grupos bíblicos de reflexão. Senão o povo vai viver sempre de sacramentalização e de devocionismo. Devoção é bom, devocionismo é muito ruim. Nós temos que ter entusiasmo bíblico. Portanto, realmente há uma falha estrutural histórica na Igreja do Brasil, que o nosso povo é muito pouco bíblico, embora tenhamos feito grandes passos na formação bíblica, mas ainda não chegou ao nível do povo de Deus. Como podemos ter a disponibilidade como chave missionária? Claro, disponibilidade é tudo. Porque se você vai para um grupo de reflexão, você tem que deixar a louça da noite, não lavá-la, para ir ao grupo de reflexão. Senão você diz, eu não vou no grupo porque eu tenho que lavar a louça da janta. Faltou disponibilidade. Disponibilidade é dedicar o tempo. Disponibilidade é sair, a igreja em saída. Eu vou sair, vou visitar as pessoas, dedico o meu afeto, dedico o meu tempo. Disponibilidade é o que todas as pastorais precisam. Senão eu fico fechado, eu sempre estou ocupado, às vezes até a novela da noite, que é problema. Eu não vou no grupo de reflexão, não vou perder novela. E assim, então, essa palavra disponibilidade é a espiritualidade que tudo salva, é doar-se. E faz isso porque quer o bem da igreja, isso é amor à igreja, isso é doar o nosso sangue, doar o nosso tempo, doar o nosso afeto, doar nossa vida, e então eu vou ter disponibilidade. É um jeito até de a gente viver o primeiro mandamento e viver a espiritualidade da cruz, doar-se. E quando há essa disponibilidade, então, é claro, eu me torno missionário. Nenhum missionário se torna missionário sem disponibilidade. Então, aqui vem Nossa Senhora. Eis-me aqui. Faça-se em mim a tua palavra. Eis-me aqui. Isso é disponibilidade. E vamos precisar muito desse eis-me aqui na Diocese de Juazeiro. Eis-me aqui. Estou pronto para criar e animar grupos bíblicos de reflexão. Disponibilidade é amor fraterno, é fé. A Maria Salete Wiggers. Dom Orlando, quantos volumes, cartilhas, livretos o senhor escreveu para a formação de animadores de grupos bíblicos de reflexão, participando da Diocese de Joinville, irmã Salete? Então, são aqueles folhetos fundamentais. O que são os grupos bíblicos de reflexão? É um livrinho pequeno, porque é síntese, o povo não lê grandes coisas. Então, um livrinho, o que é grupo de reflexão? Outro livrinho, como animar, como trabalhar os animadores de grupos, que são pessoas fundamentais. Esse já é um pouquinho maior, porque ensina as pessoas a orientarem os grupos, a conduzirem os grupos. Irmã Salete é uma grande animadora dos grupos. Um dia ela estava rezando numa casinha pobre e não é que o soalho da casa caiu, e aí foi aquela festa, não é? Isso é bonito nos grupos bíblicos de reflexão. Abre a casinha pobrezinha e entra bastante gente e cai lá o soalho.
Isso é uma história bonita. E depois, claro, como já falei, tem o livrinho sobre as visitas, sobre a visitação, mas tem outros escritos, e repito a terceira vez, que estão nesse volume feito pela Diocese de Joinville. Aqui estão todos os escritos meus e de outras pessoas sobre os grupos bíblicos. Então, repito, vamos ver lá em Joinville como é que está a disponibilidade desse livro, Grupos Bíblicos de Reflexão. Um abraço, irmã Salete. Continue animadora dos grupos aí. E agora, Dom Orlando, nós temos o Jefferson Alves. Grande Dom Orlando, os seminaristas da Diocese de Juazeiro se alegram em escutar essas sábias palavras. Gostaria que o senhor tecesse algumas palavras para esses seminaristas e para os jovens em geral. Meus queridos seminaristas, se vocês morderam a isca, feliz Diocese de Juazeiro, porque vocês, nos finais de semana, vocês estão nas paróquias, creio que sim, né? E vocês levando essa mensagem dos grupos, animando os grupos, o pároco coloca vocês a serem como que os criadores dos grupos bíblicos de reflexão. Isso aí vai ser uma grande bênção para a diocese. Vocês mesmos, sendo os semeadores dos grupos, claro, devem ser preparados para isto, com a metodologia certa, com o caminho certo. Então, vocês vão ser como que a alma da diocese, desde seminaristas, e depois vocês, sendo sacerdotes, imagine como esses grupos, então, vão continuar no seu ministério sacerdotal. E vocês verão, queridos seminaristas, como um grupo de reflexão é um pequeno seminário para o povo. Seminário quer dizer semear. Vocês estão recebendo tantas sementes no seu coração. No grupo de reflexão, o povo vai receber essas sementes bíblicas, sementes de fé, sementes, enfim, de teologia, de espiritualidade, de missão. Então, um grupo de reflexão é um pequeno seminário. E para vocês, jovens, que maravilha! Tem jovens que são entusiasmados pelos grupos de reflexão, inventam músicas, hino do grupo de reflexão, e participam quando podem, e, como eu já falei, de repente estudam à noite, então os jovens se reúnem como pastoral da juventude e usam o livrinho do grupo de reflexão, que tem um bom conteúdo para o seu grupo da pastoral da juventude. E assim acontecia muito bem. A pessoa se reunia, os grupos de jovens se reuniam e usavam o material dos grupos bíblicos de reflexão, que os ajudava muito na sua própria reunião, e depois eles iam se convertendo ainda mais aos grupos bíblicos. Mas eu quero dizer aqui, não vamos reclamar com os jovens se eles não participarem de início. Por quê? Porque eles têm um horário, tem que ter um horário próprio, à noite estão na escola, têm os problemas de trabalhos, não é má vontade, mas nós vamos achando um jeito de cativá-los. E aí, quando os grupos são de senhoras, um pouquinho de mais idade, se vem algum jovem, animem, deem a palavra, não deixe ele lá sentindo-se mal, lá no grupo bíblico de reflexão. A gente tem que ter essa sensibilidade para com os jovens. Mas eu trabalharia muito, muito a pastoral da juventude e os grupos bíblicos, ao menos o material. Olhem, jovens, aí de Juazeiro, se vocês tiverem um conhecimento bíblico, leitura orante da Bíblia, vocês irão longe, viu? Não nos grupos de reflexão somente, mas em tudo na sua vida. Portanto, vale muito a pena vocês, se puderem participar dos grupos, façam aí sábado às 14h, às 17h. Vocês são criativos, vão ver que vai dar certo.
Em homenagem a todas as comunidades que nos ouvem, vamos a mais um louvor. Fazemos comunhão, construindo a unidade. É nossa vocação servir a comunidade. Com Cristo, nosso irmão, no sertão ou na cidade. Com Cristo, nosso irmão, no sertão ou na cidade. Falta gente pra colheita, a ovelha sem pastor. Onde estão os operários do roçado do Senhor? Fazemos comunhão, construindo a unidade. É nossa vocação servir a comunidade. Com Cristo, nosso irmão, no sertão ou na cidade. Com Cristo, nosso irmão, no sertão ou na cidade. Quem visita os doentes, quem constrói um mundo novo, quem proclama a salvação, quem reúne o nosso povo. Fazemos comunhão, construindo a unidade. É nossa vocação servir a comunidade. Com Cristo, nosso irmão, no sertão ou na cidade. Com Cristo, nosso irmão, no sertão ou na cidade. Que beleza, Dom Orlando. Como é bom ouvir o Senhor, suas sábias palavras. Nós vemos aqui os comentários, tanto no YouTube como no Facebook, na fanpage da Diocese, todo mundo comentando que está muito feliz com as suas palavras, com a explanação, com a clareza da sua explanação. De fato, nós sabemos que os grupos bíblicos de reflexão são, de fato, a igreja presente nas mais diversas realidades, ambientes, esses pequenos grupos que refletem a melhor comunidade que é a Trindade Santa. Eu me lembro pessoalmente, posso dizer, que lhe conheci em 94, no ano que o senhor chegou em Joinville como bispo diocesano. Nesse mesmo ano eu fui ordenado presbítero e acompanhei, durante as férias, o crescimento dos grupos bíblicos de reflexão na Diocese de Juazeiro, na Diocese de Joinville, em nossa paróquia lá em São Francisco do Sul. Era bonito de ver o entusiasmo de tantas e tantas pessoas envolvidas, contagiadas, pela maneira sua também, como pastor, como bispo diocesano, de animar os grupos bíblicos de reflexão. Até naquele contexto as pessoas diziam, é a pupila dos olhos de Dom Orlando, são os grupos bíblicos de reflexão. E que bom que nesse Congresso Diocesano da Palavra, nós podemos contar com essa sua explanação. E, sobretudo, com essa motivação, incentivo para multiplicarmos, fortalecermos em nossa igreja particular de Juazeiro esses grupos bíblicos. Nós já temos uma caminhada bonita nesses 60 anos de diocese e nós queremos justamente multiplicar, fomentar, fazer crescer esses pequenos grupos nos mais diversos ambientes, sempre tendo a palavra de Deus no centro. E então, muito obrigado, Dom Orlando. E algumas pessoas aqui nos comentários diziam que queriam o senhor aqui presente em Juazeiro, num congresso presencial, na festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Grotas. Então, desde já, nós lhe fazemos esse convite para o senhor vir nos visitar, celebrar conosco, beber das águas do velho Chico. Nesses dias, nós temos boas notícias. A chuva começa a chegar aqui no sertão. Já tem chovido em vários municípios da nossa diocese, a previsão de chuva para aqui a região de Juazeiro, nesses próximos dias. E o profeta Isaías compara a palavra de Deus com a chuva que cai. E que bom, e que essa palavra de Deus, que hoje foi semeada também pelas suas sábias, eloquentes, entusiasmadas palavras, possam fazer brotar sempre mais novos grupos no chão de nossa realidade eclesial, de nossa diocese de Juazeiro. Muito obrigado, Dom Orlando,
com a nossa admiração e com a nossa gratidão em nome pessoal e em nome de toda a nossa diocese, de todas as forças vivas da nossa igreja particular de Juazeiro. Eu passo depois a palavra para Clarice, mas lembrando que nós vamos ter uma pausa, depois das 17 horas, a missa de encerramento do nosso Congresso Diocesano da Palavra. E ali nós podemos, então, expressar a nossa gratidão à equipe de coordenação e a todos aqueles que ajudaram a preparar e que participaram desse Congresso Diocesano da Palavra. Mais uma vez, muito obrigado, Dom Orlando. Peço a bênção da Senhora Aparecida para todos nós. Paz e bem. Paz e bem, muito obrigado, Frei Beto. Eu gostaria, se for possível, de dar uma bênção, então, para todos. É possível? Com certeza, por favor. Ó Mãe Aparecida, aqui no Milagre, tinha só 3 pessoas, um pequeno grupo de reflexão, que se tornou 13 milhões de peregrinos. Tudo em Aparecida começou com 3 pessoas, 3 pescadores, um pequeno grupo de reflexão. E lembrando a Trindade Santa, eu abençoo a todos vocês com gratidão e na esperança de que com essa chuva os grupos de reflexão possam também florescer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um grande abraço e parabéns. Amém. Amém. Paz e bem. Paz e bem.